Pessoal, boa tarde. Então, nós estamos começando aqui a terceira mesa redonda da Fenalor, né, patrocinada pelo RUM, né, que é uma startup da Doc9, primeiro gerenciador de certificados digitais do Brasil, né, e que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, LGPD, compliance, né, toda essa parte de estruturação que cada vez não só mais é uma escolha, mas uma necessidade, né, em grandes empresas. A gente não podia estar falando num lugar melhor, uma feira que congrega tecnologia, direito, né? Então, prazer imenso tê-los aqui. Obrigado. Eu acho que a gente não poderia fechar melhor essa rodada de mesas redondas, acho que nós estamos fechando com chave de ouro. Então, gostaria primeiro de apresentá-los e depois introduzir o assunto aí, tá bom? Então, nós vamos começar com a Cecília. Damas primeiro. As damas sempre primeiro. Como é que se pronuncia o teu sobrenome? Choeri. A Cecília é advogada, sócia do escritório Chediak Advogados, especialista em compliance empresarial, proteção de dados e tecnologia. Possui mestrado em Direito e bacharelado em Economia. Cecília, é um prazer te ter aqui, tá? Alexandre Seco é advogado, consultor em gestão de reputação, privacidade e riscos digitais. Também é jornalista com pós-graduação em Direito Digital e editor da revista Análise. A revista não pode ser mais conhecida no nosso meio ainda, né? Eu espero. Estamos trabalhando. Até quem não é do meio. Estamos ralando. O Alexandre Seco também trabalhou na Folha de São Paulo. Veja aí, Revista Exame, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Tá bom? E por fim, não menos importante, o Marcelo Gomes, que é nosso parceiro aqui de outras conversas, né, Marcelo? É sócio e CEO da Compliance Total, empresa de consultoria em compliance, professor de MBAs executivos e é engenheiro de formação com especialização em negócios, né? Está à frente de várias iniciativas de compliance, é um percursor aí também. Né? Então, é um prazer, de novo, falar contigo sobre um assunto tão importante, Marcelo. É um prazer para nós, Klaus, da Compliance Total, da Contato Seguro, estar aqui. Que bom. Gente, como eu falei, nós estamos hoje aqui sendo fomentados pelo RUM. Eu vou me apresentar um pouco. Eu sou o Klaus Riffel, eu sou advogado de formação. Depois toda a minha pós-graduação foi em gestão de pessoas, finanças. Acabei com um MBA na Fundação Dom Cabral, Nova Lima, né, Minas Gerais. Durante todo esse período em que parei de advogar e fiz essa transição para o mundo de tecnologia, aprendi muito, né, e eu acho que hoje nós vivemos efetivamente um momento diferente, né, nesse mundo jurídico. E hoje, fazendo essa correlação já com o RUM, eu abro a nossa conversa questionando um pouquinho sobre como vocês veem, né, em primeiro lugar, a partir dessa inovação tecnológica no mercado de compliance, LGPD, quais são os próximos desafios? O que isso muda, né, no que nós tínhamos há um certo tempo atrás, né, como é que isso muda a relação não só dentro das empresas, mas em relação a fornecedores, ao ambiente como um todo, né? E o que vocês veem que escritórios, departamentos jurídicos estão fazendo em termos assim, mais disruptivos de tecnologia para se adequarem a essa nova realidade aí com, né, a promulgação da LGPD, o início das sanções. Então eu queria ver um pouquinho de vocês, deixo aberto aí para as considerações. Tá bom. Cecília. Posso falar? Bom, eu acho essa sua pergunta de início já bastante desafiadora, porque você já está perguntando dos desafios, né? Quais são os problemas práticos que a gente vê. E eu já te diria o seguinte, né? Falando aqui do meu ponto de vista de advogada, né? E você sabe tão bem quanto eu, os advogados em geral são um pouco refratários a novidades, né? Então a gente sabe que a gente tem uma certa tendência a achar que de repente a gente consegue resolver os problemas dos clientes sozinhos, com nossos conhecimentos e é suficiente. Eu acho que antes mesmo dessa evolução, dessa revolução tecnológica, né, que a gente tem vivido, os escritórios começaram já a observar que eles têm que trabalhar de outra forma com o cliente, né, de trabalhar em parceria, trabalhar de uma forma mais efetiva para fazer acontecer aquilo que a gente está entregando em termos de consultoria, de solução, de valor, de orientação. De forma que a gente consiga mesmo agregar valor. Não faz mais sentido, a essa altura, a gente entregar relatórios, né, longuíssimos. A LGPD é um exemplo disso prático, que a gente vê muito acontecer. Né? Os escritórios entregam, né, mapeiam riscos, identificam uma série de problemas, sugerem e vão embora. Muitas vezes é isso que acontece.
Então, até para a própria implementação da LGPD, um desafio que a gente está conseguindo vencer justamente com o apoio da tecnologia, é você conseguir, de fato, fazer com que aquilo tudo, aqueles controles, aqueles processos que a gente está sugerindo, eles de fato aconteçam. Então, a gente tem que ter atendimento aos titulares, como a gente vai fazer na prática. Né? A gente tem que dar andamento, a endereçar os problemas, os riscos internamente, como vamos fazer na prática, sem o apoio, né? E sem essa facilidade, essa eficiência que a tecnologia traz. Então, eu acho que tem muitos desafios, mas eu acho que nós já estamos, nós advogados, vou falar aqui por nós, né, começando a vencer essas dificuldades que a gente tem de trabalhar com as novidades. Tem sido muito, muito gratificante, muito bom. Eu só faço um parênteses, eu falei hoje mesmo aqui na feira que, primeiro, que quando a gente começou a falar em tecnologia, não só na área de LGPD, compliance, mas no core e depois em outros setores da empresa, a gente via muita tecnologia como custo. Isso. E depois nós viramos a chave para a tecnologia como parceira dentro do processo. E eu acho que nós estamos... Para redução do custo. A redução do custo, né? E o resultado final da empresa. Mas eu acho que a gente está indo para um terceiro step, uma terceira fase, que além da redução do custo, é ela ser uma maior propulsora de segurança. E isso muitas vezes a gente não tem essa noção. E eu acho, e a crítica que eu fiz também, foi em relação à formação acadêmica, jurídica, que talvez não prepare para isso que a Cecília falou. Muitas vezes a gente vê o advogado como um assessor, um consultor que ele vai dar a solução e vai se afastar. Mas eu acho que o que a Cecília fala é a capacidade desse advogado de ser o agente de fato transformador dentro da empresa. Ele vir com uma solução não só interpretativa, mas também com outras ferramentas para gerar mudança dentro do seu cliente. E aí se diferenciar num mercado tão competitivo como é o nosso mercado jurídico. Né? Então, concordo muito com o que você falou. Mas olha, eu conheci um exemplo recentemente, a Análise e a Fenaló estão patrocinando esse ano um prêmio que foi entregue agora às 14h para as áreas de marketing, inovação, tecnologia, e o escritório que ganhou na área de tecnologia é um criminalista do Rio Grande do Norte, que é surpreendente nos dois aspectos. Né? Primeiro, um criminalista investindo em tecnologia fora do eixo Rio-São Paulo, que é outra surpresa, e acho que mostra como é que a tecnologia está sendo empregada. Eu acho que até tem outro viés, além do que você falou, que é para gerar negócio, efetivamente. Não só no viés segurança, enfim, vieses que nós já conhecemos, vieses no sentido positivo, mas o caso, esse case, que a gente vai publicar, inclusive, é um case em que ele bolou um sistema, implantou uma solução para gerar negócio. Então, eu achei sensacional o viés da tecnologia, que ficamos todos encantados lá com a história dele. Mas dando um passo atrás, você falou em LGPD e compliance, eu sou muito mais jornalista do que advogado, ou pelo menos fui por muito mais tempo. E eu lidei cobri uma série de casos desses que vão parar na mídia. Então o jornalista sempre viu compliance com aquela cara de será, porque a gente ia na empresa que tinha um problema e falava, mas cadê o seu compliance? E ele te levava lá numa salinha, e era uma salinha, geralmente uma salinha, não tinha nem alguém. O departamento de compliance ele é efetivamente um selinho na porta para contar uma história para alguém. É evidente que isso mudou, especialmente depois da lei de corrupção, as pessoas passaram a ter um compliance adequado, levar mais a sério, tem sistemas, tem modelos. E o que eu tenho visto agora é a LGPD, ela está catalisando a necessidade de você lidar com informação de uma forma muito mais moderna. E o compliance, eu não sei se vocês concordam, mas como a LGPD é uma legislação aberta, que deixa por conta das empresas a possibilidade de se adequar de várias formas, o compliance tem tido um papel importante e eles têm falado muito, pelo que eu vejo, tecnologia, compliance, LGPD. Então eu tenho visto essas três personas aí simultaneamente andarem juntas. Exato. Eu concordo contigo totalmente, Alexandre. Até, bom, a nossa área, a área de tecnologia, a gente implanta programas de integridade e programas de privacidade. Então, e os dois programas de integridade, baseado na 12846, o de privacidade, baseado na LGPD, eles têm pontos em comum que estão cada vez mais se aproximando. Eu vou dar alguns exemplos. Um canal de acesso, por exemplo. Você tem um canal de acesso para o denunciante no programa de integridade. Você tem um canal de acesso para
o titular no programa. Sim. E no final das contas pode ser o mesmo canal. E tem sido o mesmo canal, né? Nós ali na Contato Seguro temos trabalhado nesse sentido de buscar essa venda em comum, de sistematizar essa busca pelo mesmo canal. Quando você olha o programa de privacidade sob o ponto de vista dos procedimentos, do controle de documentos, do treinamento, especialmente treinamento, quer dizer, você ter o treinamento, os seus colaboradores todos treinados, de uma certa forma, o código de conduta, colocar os pontos do código de conduta. Então, esses pontos todos eles conversam. Então, eu concordo com você totalmente. E aí a tecnologia, ela vem para padronizar. E para fazer com que a vida do advogado, que a vida do escritório, ela vá para o que é de fato de valor agregado. Aquilo que é um trabalho repetitivo, deixa a plataforma digital fazer, deixa a plataforma digital organizar. O que você falou, Cecília, por exemplo, né? A gente vai embora e aí o cliente fica perdido. Se você tiver uma plataforma que você tem ali os indicadores, que sabe quais são os pontos que ele tem que controlar depois, pronto. E aí o advogado tem o papel de fazer a assessoria, quer dizer, aquele controle do dia a dia, o cliente pode fazer dentro da própria plataforma digital. A segurança, o RUM, né? Quer dizer, como é que você faz a transferência de assinatura dentro da empresa de forma segura. Quer dizer, segurança, padronização, fazendo com que os advogados possam, de fato, trabalhar no que, de fato, agrega valor para o cliente. Né? Isso foi até 100% contigo. Exato, isso é pauta de uma outra conversa que eu tive aqui também aqui no Fenatalks, falando exatamente isso. Quando a patronização e a tecnologia, que eu também concordo 200%, ela vem para acabar com o trabalho repetitivo e para trazer uma diferenciação a partir de uma experiência, é aí que entra o bonito, que eu acho, do direito. Porque cada vez mais nós falarmos em personalização de uma forma que seja não restrita, mas ampla, com mais ferramentas, com mais coisas que vão efetivamente agregar valor. Eu até fiz um paralelo com a televisão. Né? Nós todos aqui lembramos que quando a gente ia acessar uma televisão, eram 12 canais que nós tínhamos, e se não mostrava de um, tinha que passar para o outro, não tinha, vamos dizer assim, um programa que a gente queria ver, tinha que desligar a televisão. Hoje a gente pega qualquer conteúdo por streaming, é totalmente personalizado. Então, essa capacidade de personalização, ela não é mais uma diferenciação, mas a diferenciação vai estar na capacidade de personalizar e agregar outras formas de trazer segurança cada vez mais a partir de tecnologia. Então, isso assim, também concordo 200%. E uma outra coisa que foi dito hoje pela parte da manhã é que muitas vezes a gente está linkando compliance e LGPD a empresas grandes. É isso aí. Quando, na verdade, qualquer pequena empresa... É uma legislação transversal. É transversal. E ela já pode se beneficiar e entrar e concorrer, às vezes, com uma outra grande empresa, estando compliant, estando de acordo com a legislação e tendo, às vezes, de uma forma até mais fácil, a capacidade de implementar com ferramentas que não custam caro e que podem trazer uma super capacidade não só de se autoafirmar dentro de um mercado cada vez mais exigente, porque hoje a gente falou isso, as empresas elas não querem mais elas apenas terem políticas internas de compliance, LGPD, elas querem que todos os fornecedores, a cadeia toda produtiva esteja adequada. E aí eu sou um pequeno, eu não vou estar adequado, eu estou fora do jogo. Então a gente vê que é para qualquer tipo de empresa, independentemente do tamanho, é fácil se adequar, né? E cada vez mais ter isso presente no dia a dia. Né? Você falou de terceiros, né? Terceiros é um calo, né? É um tema delicadíssimo para tudo, porque nós estamos falando de você tratar centenas, milhares às vezes que estão ali, e vocês, advogados, eu estou falando de certa forma com o administrador, né, vendo de fora, mas quando a gente monta uma governança de administração de terceiros, você tem que fazer com que aquela informação chegue na ponta que ele trabalha de acordo e te reduza o risco, né, o risco que você é inerente, que ele carrega respondendo em seu nome, etc. Como é que você faz isso sem tecnologia hoje? E quando você cria, né, determinados padrões, fica mais fácil você trabalhar também com esse terceiro, né? A gente vê muito, principalmente empresas pequenas, né, que elas normalmente elas vão procurar o compliance porque são demandadas. Isso é o que costuma acontecer, né?
Mas o que você falou eu acho que é muito importante. Para as grandes empresas isso é uma necessidade, é fundamental, mas para as pequenas é um diferencial. Né? É ali que elas realmente vão mostrar se estão de fato ali decididas a trabalhar num mercado maior, né? A alcançar, né, outros objetivos, né, mais adiante, ou se não, né, se preferem continuar aí com aquele pensamento muitas vezes antigo. Né? Então eu acho que faz muita diferença realmente ter acesso a esse tipo de tecnologia, e a gente vê que hoje em dia a tecnologia, como você falou, existem medidas e tamanhos diferentes, soluções diferentes para cada tipo de empresa. Né? Tem empresas, por exemplo, quando você fala de dados, né, que tem um grande volume de dados, aí a nossa preocupação muitas vezes é o que elas fazem em termos de business intelligence, né, porque você tem uma série de possibilidades que a tecnologia te permite. Por outro lado, você tem muitas das vezes que o problema está no relacionamento com esses terceiros e não tanto ali no varejo, e aí você está mais preocupado com o gerenciamento dos contratos. Então, eu acho que no fim das contas é o que o Marcelo falou. Quando a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor, a gente consegue tirar esse trabalho braçal, né? Aqui nos escritórios antes era feito pelo advogado, muitas vezes pós-graduado, às vezes não era nem mais estagiário, né? Às vezes você tem até um advogado pós-graduado fazendo bobagens, né? Exato. Que não precisaria estar fazendo. E aí você está focando em entender quem é o cliente, o que faz toda a diferença. Tanto no compliance, ESG, principalmente nessas demandas que são preventivas, né? Claramente preventivas mais do que contencioso, mas que são preventivas. Parte de prevenção. Só um detalhe para não pular a história para não passar a história das pequenas empresas e LGPD, que é um assunto que a gente lida com ele na análise, porque a gente lida com uma série de escritórios que não são propriamente grandes, mas o que a gente tem dito e ouve, que eu acho muito interessante, é que você tem que se apropriar da LGPD como um diferencial de marketing. É uma demonstração para o seu cliente de que você se preocupa. Enfim, é uma oportunidade extraordinária para você dizer isso para o cliente, para a comunidade, não só escritórios, mas para todas as empresas. A análise, teoricamente, ela não precisaria se adequar à empresa de mídia, empresa de comunicação, mas é uma oportunidade para ela que a gente abraçou para falar para todas as pessoas que fazem pesquisas. A gente dá valor para a sua informação, nós vamos cuidar da sua informação e a gente está investindo em sistemas para que isso aconteça de fato. E você começa a falar de outros stakeholders, né? Você está falando do stakeholder cliente, você está falando do stakeholder mercado, né? E daí você está falando em tecnologia e você liga ela de novo para o teu negócio. Exato. Porque a discussão de tecnologia que me incomoda muito sempre é que ela necessariamente está nas tuas entranhas. É difícil você colocar a discussão de tecnologia na tal da conversa, mas o que eu ganho com isso? Exato. Que é que mais cedo ou mais tarde aparece quando se fala Isso em me fez lembrar uma outra coisa, Alexandre. Desculpa, Cláudio. O papo está tão bom ótimo, que a mas gente... fica à vontade. que a gente Vocês são os convidados. Se abriu o leque agora. Mas fica à vontade. Mas você me fez falar de stakeholder cliente, eu lembrei de stakeholder funcionário, É colaborador. Que você pensa no programa de integridade, né? O programa de integridade desde a lei da 12846 e tal, uma preocupação muito grande com o combate à corrupção, a questão do relação público-privada, etc, etc. E na consultoria hoje a gente vê uma tendência muito grande, porque a tecnologia pode ser usada também contra a sua reputação. Claro. E hoje as mídias estão aí, né? Os Instagrams, os Facebooks, etc. O tema assédio é um tema que hoje está muito forte, tem gerado uma preocupação, né? A própria Lei 14.475 veio agora trazendo a discussão de assédio para dentro da CIPA, né? Que é no programa de não é mais mulheres, enfim, é um programa que trata do tema de assédio feminino dentro das empresas. E aí você me fez lembrar você falou do programa de privacidade, do programa de integridade, gerando a segurança dentro da companhia para as pessoas poderem fazer as suas denúncias, poderem atuar de acordo com o código de conduta, trabalharem e melhorando o ambiente dentro da empresa. O stakeholder colaborador também sendo beneficiado na aplicação da tecnologia. Não tem dúvida. E aí eu vou mais exatamente conjugar tudo isso que a gente está falando. Porque a gente falou em redução de custo. Mas aí vocês falaram em marketing, vocês falaram, né, da imagem, né, da imagem empregadora também da empresa. Então, tudo isso. Quando a gente está falando em adequação legal e análise de risco, compliance, uma série de coisas, nós não estamos falando só em redução de custo. Nós estamos falando de experiência do cliente na ponta.
né? Como é que esse cliente ele se sente seguro, né, ao ingressar, né, nas 4 portas, né, imaginárias da empresa? Como é que o colaborador mostra isso para o mercado? Como é que a gente usa isso como marketing para alavancar mais leads? Então, quando a gente, e até falei isso também aqui na feira, em outra oportunidade, quando a gente vê a questão de compliance, LGPD, adequação legal, vai muito além de uma avaliação de risco e redução de custo através, né, do controle de passivos. Mas também vai como a gente mostra isso para o mercado, como a gente gera experiência, exatamente, como a gente gera experiência para o cliente, né, customer experience, né, o sucesso do cliente atrelado a isso, né? Então, eu entendo, além do marketing, vai na questão, né, da venda, da experiência do cliente, do onboarding. Então, é um momento que eu entendo em que o setor jurídico, a área de compliance, seja externa ou externa, começa a transcender a sua bolha, a sua área, e começa a permear pela empresa inteira. E aí eu acho que a tecnologia é fundamental, porque quanto mais nós tivermos condições de medir isso, quanto mais nós, não só dado, porque eu acho que o dado pelo dado ele não ajuda muito, mas se a gente tiver dado, e esse dado de fato é trabalhado, estruturado de tal forma a trazer insights que vão nos levar a um patamar mais seguro, a uma capacidade de mostrar isso de uma forma mais dinâmica, né, trazendo e agregando valor à marca, ao processo, à empresa. Eu acho que isso muda completamente o jogo das empresas, né? E aí que eu acho que a questão do jurídico, dos escritórios, sejam eles assessorando, né, ou tendo essa correlação com a empresa, isso é uma coisa que a gente, talvez, no mercado jurídico precisa despertar, né? É isso que o Quinto falou também lá no início, né? De transcender, de não se limitar a simplesmente avisar, né, mas entender que em cada bracinho, de cada ramificação, de cada processo da empresa, tem uma análise que vai levar, né, para compliance, para o LGPD, para análise jurídica, né? Isso vai agregar muito valor para a empresa. Eu acho que é inexorável a mudança, sabe? Não tem volta mais. As empresas pequenas, médias, grandes, elas, ou a tecnologia, ela não tem mais, não existe mais. Se você ficar resistente demais, você está fora do mercado. Essa que é a verdade, né? Verdade. Não tem... A tecnologia eu acho que ela só tem que fazer um esforço maior para ela própria aprender a se traduzir. Né? Perfeito. Porque a gente hoje, eu ouço as pessoas falando, mas esse advogado não entende de tecnologia? Bom, é claro que não. A tecnologia é quem tem do advogado, né? Não estudou direito. Tecnologia é meio, né? Tecnologia é meio, né? A gente gosta de Apple, que você aperta qualquer botão lá e funciona. Você não gosta. Eu gostei muito desse Eu sou seu Samsung. comentário. Eu tenho uma briga com os meus filhos, você não tem ideia. Não, mas eu acho que você está falando muito importante, porque a gente tem que aliar. A tecnologia tem que vir para facilitar, não é para dificultar, né? Exato. E a gente às vezes acaba vendo que a gente não consegue traduzir aquilo, né? A gente percebe isso muito, que a necessidade de transparência tem que se juntar a isso, né? Então, tem até um exemplo que eu estou vivendo assim na prática, né? Essa semana a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lançou um guia orientativo sobre cookies, né? A maior parte de nós não entende muito bem como difícil aquele funciona guia, o hein? cookie, né? Difícil. Eu li o guia, eu falei, opa, Você lê, eu já li, difícil. você faz curso e tal, mas não é, né? A gente não tem o mesmo alcance. E aí as pessoas agora estão ali se pegando na tecnicidade da orientação da NPD. E eu particularmente acho isso, no fim das contas, né, é um desserviço que a gente faz. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar às pessoas, né, o conhecimento suficiente para elas lidarem com aquilo. Eu quero agora tornar todo mundo, né, craque em LGPD, craque em cookies. Esse não é o objetivo nosso aqui. Então, quanto melhor será a tecnologia, quanto melhor ela puder ser aplicada, sem que as pessoas sequer estejam percebendo que aquilo está facilitando a vida delas, né? Não ser um entrave, ser um facilitador, até para pessoas que não nasceram nesse ambiente, né, de uso diário da tecnologia. E eu acho que assim a gente consegue fazer funcionar, né? Não é tornando as pessoas especialistas. Eu acho que a forma de se mostrar, o Marcelo gosta de Android, eu gosto de iOS, enfim, varia. Vamos brigar por isso, né? Absolutamente. Mas aí eu tenho um outro ponto que sempre me chama muita atenção, você falou de dado. Eu tenho certeza que qualquer escritório, se fuçar as planilhas Excel deles lá, eles têm uma pilha de dados, e se alguém juntasse, daria
eles Testar teriam em humano. informação e resultado e tudo mais. Então eu acho que todo mundo tem Como transformar dado em gera informação, muito né? dado. Mas Que é o aí, que a gente fazia como repórter. O que você faz? Você entrevista 300 pessoas, viaja para lá, viaja para cá, daí você tem que pegar aquilo em 4 páginas com 2 fotos e torcer para que alguém tenha interesse em ler. Em 1 minuto na televisão ali. E aí e olha a lá. outra chave, tem interesse em ler. Né? Porque se você não tem um monte de dado e não consegue produzir um PowerPoint que o CEO não tem interesse em ler, que agregue valor, então né, joga para aquela fora, pessoa, né? exato. Com todo respeito. Que é o que eu digo, que é o dado pelo dado. Aí ele acaba não tendo resultado. Aí fica um monte de dado armazenado, consumindo espaço, né, custoso. E quais são os insights que a gente busca? São dados disso, né? sensíveis e trazendo risco. Exato, inclusive, correndo nessa risco, exato. Mas aí a gente entra numa outra pauta que vocês acho que trouxeram de uma forma muito orgânica, que é a questão da educação digital. A Cecília trouxe isso, assim, puxa, a gente vive, eu acho que uma transição muito forte. Eu tenho batido isso bastante nas mesas também, que a pandemia acelerou muito, né, a transformação digital da sociedade. A gente pega alguns casos no mercado próprio jurídico mesmo, que a gente imaginava esses processos 100% virtuais em questões de 10 anos. Nós tivemos isso em 6 meses. Audiências virtuais, eu me lembro que Saúde, né? saúde, telemedicina. Então isso acelerou demais na pandemia, né? E como é que vocês estão vendo hoje a questão, que a gente falou um pouquinho, mas eu queria me aprofundar nisso, a educação digital, né? Porque a gente pega, por exemplo, um currículo, né, de uma faculdade de Direito e a gente vê pouca mudança nas grades em relação ao que se ensina. E a gente falou que nós não queremos especialistas, mas será que a gente não tinha que buscar pessoas que pelo menos tivessem uma pincelada maior sobre tecnologia, conexão com esse mundo de uma forma mais ampla, para que esses profissionais que estão saindo, né, dos bancos acadêmicos, eles não chegassem mais preparados no mercado de trabalho e mais atentos ao que está acontecendo? Claro que a gente tem outras possibilidades, cursos externos, mas eu particularmente ainda acho que nós estamos muito aquém do que nós poderíamos para fazer mais essa inclusão digital e possibilitar, vamos dizer assim, agregar mais valor a partir da tecnologia e do conhecimento técnico, seja em qual for a área, seja na telemedicina, seja no direito, né, na engenharia, no que for. Então, eu queria ver um pouquinho de vocês sobre esse aspecto aí. Eu dou aula. Eu dou aula em 3 grupos importantes, né, na Fundação Getúlio Vargas, dou aula na FIA USP e no Grupo Ser Educacional, que é mais forte no Norte e Nordeste. E o que eu percebo, Klaus, é o seguinte, de que o movimento forte dessas grandes organizações na pós-graduação, nos cursos de especialização e em cursos que estão fora da graduação. Mas na graduação eu ainda vejo um trabalho ainda bastante grande pela frente, que é isso que você falou, na formação mesmo, né? Trazer para dentro das grades curriculares das universidades. A tecnologia está andando muito mais rápido do que a atualização das grades e o ensino que é dado na graduação. Já na pós-graduação, nos MBAs executivos, nas disciplinas que têm mais flexibilidade para trazer, inclusive, pessoas do mercado para poder dar aula, eu vejo que aí você já vê cursos bem interessantes, cursos que tratam de pontos específicos ou que vão, por exemplo, investigação. Você tem hoje curso de investigação forense, com especialidade que fala de tecnologia, fala da parte tecnológica, utilizando ferramentas tecnológicas dentro do curso de especialização. Mas isso não está dentro da graduação ainda, entende? Então eu sinto, estando na academia parte do meu tempo, concordando então com você, esse ponto mais na graduação do que na pós-graduação. Eu queria até trazer um contraponto aqui, não sei se é um pouco diferente da visão de vocês. Eu tenho a impressão, sim, eu acho que o conhecimento digital, de uma forma geral, né, é importante para todos nós. Talvez seja um desafio maior para as gerações, né, mais antigas. Acho que para essas novas gerações isso é muito mais natural. Eu tenho filhos de 10, 12 anos, eles sabem minimamente programar, eles fazem coisas que eu não sei fazer. Lógico que eu estou falando aqui de um universo de um acesso a uma escola boa que te permite isso. A gente sabe que
O Brasil, em geral, isso não é a regra, né? Isso é exceção, infelizmente. A gente viu aí na pandemia o que foi que aconteceu, que a gente teve aí 2 anos perdidos para grande parte das pessoas, das crianças. E vide mesmo no nosso mercado jurídico, aos borbotões entram advogados, bacharéis, e aí nós temos um gargalo difícil de se imaginar num ambiente normal, que é a própria prova da ordem. Né? Exatamente. Então, mas isso o que me parece que vai fazer muita diferença no futuro não vai ser o uso da tecnologia propriamente, porque eu acho que naturalmente a gente se adapta. Né? O mercado se adapta, as pessoas se adaptam para continuar no mercado. O que eu acho que faz diferença é você saber usar aquela tecnologia e saber dos riscos, e quando eu digo risco, eu não estou falando de risco de segurança, dos riscos relacionados à possibilidade de você ter decisões que não são decisões justas, né, vieses que a gente sabe que pode ter. Então, quanto mais você conhece de pessoas, de negócios, quanto mais você conhece da vida real, mais o digital te ajuda, eu acho. Né? Eu tenho essa impressão de que o digital ele tem que ser a base sobre o qual a gente vai construir e vai usar o nosso conhecimento. Né? Eu acho que naturalmente esse conhecimento vem. A gente está vendo, como você falou, tem uma série de startups, por exemplo, de educação, edtech, que trazem conhecimento rápido, né? E essa garotada aprende no instante. A gente demora um pouquinho mais, mas eles aprendem em meia hora. Então eu acho que esse não vai ser o grande desafio. O grande desafio é traduzir aquilo tudo para a gente conseguir dar soluções reais para os problemas que a gente está vendo. Problemas do dia a dia, de políticas públicas, das empresas. Vamos fazer a tecnologia virar a nosso favor. Ela não é eu acho que ela não tem que ser um fim em si mesmo, né? Ela é um meio para a gente dar soluções da tecnologia, né? Exato. Mas talvez mais ou menos nessa linha, eu ainda acho que o ensino de direito, especialmente, eu gosto da grade curricular clássica. Eu acho que falta para as pessoas estudarem um pouco mais direito civil, direito penal e por aí vai, porque eu acho que tecnologia, esse aprendizado se agrega no curso de pós-graduação, agrega que acolá se o sujeito achar que ele precisa daquilo. Porque senão daqui a pouco a gente está fazendo advogado que nunca participou de uma audiência, que nunca viu um preso. Não que todos os advogados tenham que passar por essas experiências. Mas eu temo que você encheu a grade curricular com assuntos que não sejam propriamente de direito, vai tirar daquele profissional a capacidade de lidar com o conteúdo que ele efetivamente precisa. Tem 3 experiências aqui em São Paulo, uma vai ser inaugurada agora, é a SPM, o INSPER já está e a FGV já está com carga de tecnologia no currículo. Vê o que vai acontecer. Mas eu acho que está faltando para a gente conhecimento básico. O conhecimento básico é que te prepara para pedir da tecnologia. Vem cá, eu tenho um problema, o que você vai fazer? Como é que você vai resolver o meu problema, né? Exato. Quer dizer, o que você está colocando, Luciano, ver se eu entendi corretamente, é que você acaba, no momento que você sai do conteúdo, você acaba tratando de temas de forma mais superficial, não é isso? Traduzindo, eu acho que você primeiro precisa aprender a fazer um contrato adequadamente e depois contratar um serviço. Tem que conhecer o conteúdo para... Mas aí eu vou fazer um contraponto, inclusive, que falei aqui. Eu concordo, e aí vamos separar, né, as coisas. Nós estamos falando, uma é da qualidade do ensino. No momento que a gente pega um país que tem mais cursos de direito que o resto do mundo inteiro somados, é verdade, nós temos aí uma tendência, maior quantidade de advogados per capita, de processos per capita, por aí vai, nós temos uma tendência básica de nós termos bons cursos e cursos ruins. E a pessoa acabar numa faculdade e não saber fazer um contrato bem feito. Mas eu presumo que boas faculdades minimamente vão produzir bons conteúdos, já que elas estão fazendo isso há, às vezes, séculos. Então isso é uma coisa que eu vejo. Quando eu falo em ampliar o escopo, o horizonte, é porque eu acho que, por exemplo, uma cadeira de empreendedorismo, uma cadeira de tecnologia, uma cadeira mais específica de riscos dentro de uma empresa, na minha cabeça, fundamental, porque se você tem só conteúdo técnico, a aplicabilidade ela fica prejudicada. Eu costumo dizer que o empreendedorismo, e eu fundei um grupo de jovens empreendedores, fui uma das primeiras turmas, mas sou entusiasta disso desde 2008, na época que empreendedorismo não estava nem no dicionário ainda, nós criamos o ciclo empreendedor, né?
E uma coisa que a gente convencionou é que empreender é resolver problema, né? Quando a gente tem um desafio, por exemplo, jurídico, de compliance, né, de análise de risco, de uma série de coisas, a gente busca no nosso HD uma série de conhecimentos, e quanto mais amplo ou mais completo ele for, mais fácil a gente vai chegar na resolução daquele problema. E isso é empreender, empreender é resolver problemas. E como é que eu vou resolver algo se eu nunca tive contato com o mais amplo? Se eu não tenho aqueles recursos para saber, por exemplo, que um robô pode me ajudar a fazer um trabalho que ele, na cabeça do, vamos dizer assim, do advogado padrão ou do advogado mais fechado dentro daquele mundo jurídico, ele acha que isso ainda é feito por um profissional, por uma pessoa. Então, eu acho que sim, a gente não pode pensar em outras cadeiras sem ter um conhecimento básico muito bom jurídico, que é isso que permite a interpretação da lei e a aplicabilidade. Mas quanto mais na minha cabeça a gente tiver a capacidade de abrir horizontes, criar exemplos práticos de aplicabilidade e preparar esse profissional para um ambiente tão concorrido, nós estamos falando de 1.300.000 advogados no Brasil, né? Estamos falando... A profissão é outra hoje. É outra. A profissão é outra. Exatamente. Então, assim, eu concordo, eu, na verdade não estou discordando do Alexandre, eu estou dizendo assim, eu acho que o conhecimento jurídico ele tem que ser profundo, mas a capacidade das universidades prepararem esse profissional para algo mais amplo, na minha cabeça isso urge. Mas é que o amplo pode ser muito amplo, né, Carlos? Concordo, Imagina, o concordo, Brasil hoje concordo. absorve uma grande mão de obra que vai trabalhar em defensorias. Ela vai ter que trabalhar sem tecnologia alguma. Talvez o skill de psicologia seja mais importante. Talvez sim, talvez sim. De tecnologia. Dentro de uma cadeira nesse sentido que eu eletiva. penso, se você começa a enfiar coisas dentro dessa grade, isso vai chegar uma hora que você não acaba nunca Mas mais. eu tô entendendo Sem seu ponto de prejuízo vista, eu- desses fatores. Né? Independente até do que eu falei antes, eu tento concordar com o que você está dizendo. Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais ferramentas para as pessoas. Sim, sem dúvida. E aí eu não digo só na graduação, antes mesmo você pode fazer uma faculdade de Direito, por exemplo, você pode já na escola começar a ter certos conhecimentos práticos. Eu me lembro que assim que eu me formei em Direito, eu ia fazer concurso. E aí me perguntavam assim, mas qual concurso você quer fazer? Ah, eu quero fazer juiz, MP, defensoria. Hoje, olhando para trás, eu vejo que é um absurdo completo. Como se eu estivesse falando assim, eu quero ser cozinheiro, eu quero ser advogada ou médica. É Porque verdade, é verdade. a função de um defensor é completamente diferente da função de um promotor, que é completamente diferente da função de um juiz. Por que eu estou falando isso? Por que a Faculdade de Direito, por exemplo, não trouxe para a gente também os exemplos práticos do que você vai fazer na vida? Eu acho que é muito o que você está dizendo. É isso. Por que a gente não consegue Isso. trazer para as disciplinas como que aquilo vai acontecer na vida real? Se você quer ser um advogado societário, o que quer dizer ser um advogado nessa área? Se você é uma pessoa que não gosta de gente, pouco provável que você possa atuar na área de família ou na área criminal. Porque você vai ter que ter um mínimo de paciência. Então, se você quer empreender no direito, o que você precisa? Tem que conhecer os problemas dos seus clientes. Eu acho que é isso que talvez essas universidades ainda não estejam pegando esse pulo do gato, que a gente só vai descobrir 10 anos depois. Podia descobrir antes. Seríamos mais felizes. se Ajudaria, descobrisse antes. ajudaria. Isso que- essa tua pergunta, Cláudio, que a Cecília falou agora, me fez lembrar de um caso que está acontecendo com a gente. Nós trabalhamos, né, com vários escritórios de advocacia que querem entrar na área de compliance, por exemplo. Então tem a nossa plataforma digital, a gente apresenta isso para o escritório porque ele tem todo o conhecimento, são escritórios bons, são escritórios que têm o conhecimento, etc., mas precisam fazer isso em etapas e em quantidade, de forma estruturada. Por sinal, é uma fantástica ferramenta assim, que possibilita a inclusão, né, dessa área que a gente acha que é para grandes, de uma forma bem Pra pequenas prática para empresas, pequenas. é. E aí, a possibilidade da ferramenta, por isso que eu lembrei disso que você falou, se entrega para o escritório uma ferramenta que não prescinde do conhecimento profundo dele. Ele olha a ferramenta e ele enxerga, tendo conhecimento, que eu acho que é fundamental isso que você falou, Alexandre, tendo conhecimento, ele olha a ferramenta, essa ferramenta tem o conhecimento que eu sei que precisa estar aí dentro e eu vou trabalhar com ela como ferramenta. E aí você liga as duas coisas, quer dizer, a tecnologia ajudando o profissional bem preparado, né? E ajudando a fazer isso para pequenas empresas de forma em grande quantidade, com baixo custo, trazendo acesso para todo mundo nesse sentido. Quer dizer, é uma coxa, né, de retalhos. E deixando claro, né, Marcelo, que a gente não está falando de uma receita de bolo,
né? Porque quando a gente fala de compliance LGPD, Sim, é customizado. são muitas vamos dizer assim, as variáveis que estão presentes dentro do dia a dia das empresas que a gente não pode, vamos dizer assim, minimizar, né? Esse é o ponto. Mas quando eu falo, né, de uma inclusão de pequenas e médias, eu me lembro inclusive da plataforma que possibilita isso. Compliance né? Station. Muito legal. Gente, eu acho que o assunto está muito bom, né? Eu sei que o Alexandre tem horário aí, então eu gostaria já de passar para as considerações finais de cada um de vocês, né? Falando um pouco, né, do assunto, o que vocês diriam assim de principal para o nosso ouvinte que está escutando essa mesa redonda excelente, aprendendo com cada um de vocês, né? Se vocês pudessem deixar uma mensagem, qual seria? Posso começar e a gente vai dar o contrário, deixa a Cecília falar por último agora. Ela começou, ela termina. Primeiro, foi um prazer poder estar aqui, te rever, Klaus, conhecer o Alexandre, conhecer a Cecília, foi sensacional. E o que eu aprendi desse momento aqui tem muito a ver com esse final aqui. É o conhecimento de vocês, a expertise de vocês, levando o valor de vocês para o cliente e utilizando a tecnologia como ferramenta para chegar lá. Eu acho que esse é o grande aprendizado para mim dessa tarde aqui. Legal. Marcelo, Cecília, Klaus, obrigado. Eu acho que o meu viés para tecnologia, eu acho que é sempre mais ou menos o mesmo. Eu acho que você tem que se educar para cobrar da tecnologia a solução dos seus problemas. Uma vez que eu não sou formado em tecnologia, uma vez que não é a minha praia propriamente, eu posso ser um apaixonado por tecnologia, posso querer que ela me ajude e eu preciso cobrar dela que faça isso por mim. Porque senão eu vou ficar intimidado. Quem manda em quem? E eu vou ficar igual, né, se ficava antes, com vergonha de não saber programar videocassete. Lembra disso? Esse cabelo branco é duro, né? Daí você falou, meu Deus, você sabe não. VCR. Não é da minha época isso. Olha ali o Klaus aí fugindo. E a culpa era minha. A culpa era minha, não foi assim. Toda hora aquele 00 piscando, assim, quando apagava a luz, né? Sempre. Então acho que é isso, né? É a síndrome do videocassete que a gente tem que superar para lidar com essa tecnologia de uma forma mais produtiva. Muito bom. Bom, eu também adorei. Pena que foi curtinho, né? Pra gente ficar mais tempo falando. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei conhecê-los pessoalmente também, porque normalmente, ultimamente, né, a gente só vê as pessoas na tela. Quando conhece pessoalmente até estranho. Mas eu acho que o papo foi bom para a gente também trazer algumas dificuldades que a gente vê na prática, né? Porque algumas coisas na teoria, né, são muito diferentes do que a gente consegue ver na prática. O que eu vejo, assim, principalmente da profissão do advogado, seja no escritório, seja dentro, quer dizer, no escritório eu digo atendendo a um cliente, seja dentro das empresas, é que ela mudou muito. Isso que o Klaus trouxe com relação, né, a gente conhecer sobre empreendedorismo, tecnologia. Eu acho que, sem dúvida, é fundamental, sem a gente perder, logicamente, né, o conhecimento, mas é fundamental porque o trabalho nosso é outro. O advogado de hoje, ele é um advogado completamente diferente do advogado do passado. E aí é o que o Marcelo já falou, eu acho que essa ferramenta, ela tem que nos ajudar, nos auxiliar. Então, eu achei muito interessante a gente ver aqui como cada um vê, né, essa utilização da tecnologia. E aquela discussão, aquela típica discussão que você pensa assim, estamos discutindo uma coisa que é um dado, né? É um fato. É um fato, não tem volta, não tem volta, então vamos fazer o melhor uso e vamos aproveitar a nosso favor, né? Eu acho que eu já estou vendo isso, nós no escritório fazemos isso já de uma forma muito diferente do que fazíamos no passado. Trabalhamos em parceria, sabemos das nossas limitações, eu acho que isso também é importante. Você tem que saber até onde você consegue ir para atender bem o cliente. Às vezes você percebe que você fazendo uma parceria, você atende aquele cliente melhor, ele vai ficar mais satisfeito e vai voltar para você. Isso é algo que a gente sempre tem em mente. Então eu acho que trabalhar em conjunto é, no fim das contas, a solução, porque o direito hoje é multidisciplinar, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa. Isso a gente tem que, a gente nos favorece utilizar tecnologias que nesse sentido. Né? Muito bom. Gente, eu agradeço demais, aprendi demais com vocês também aqui hoje. Eu acho que fica também para mim muito, é ter a tecnologia como uma aliada, como vocês bem falaram, né, saber guiá-la, né, e a gente começar a ver que não só a tecnologia, mas o compliance, a LGPD, né, a análise, né, do direito, ela transcende, né, como a gente falou, de uma forma muito clara,
né, essa parte jurídica, redução de custo, mas está permeada em toda a empresa. E quanto mais a gente enxergar isso, mais nós vamos conseguir usar essa tecnologia para nos diferenciarmos. Muito obrigado, né? Eu acho que o assunto dava pano para manga aí para mais um dia de discussão, mas fico muito feliz aí de tê-los. Espero revê-los em breve aí para mais papos como esse. Tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada.